Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada por aqui. Hoje a gente vai literalmente transformar a forma como as interfaces são construídas na web. Se em algum momento os elementos do layout já se comportaram de um jeito totalmente imprevisível, bom, isso acaba hoje. A ideia aqui é ir direto ao ponto, passando daquele Flexbox básico para o domínio absoluto e profissional do CSS. Bora lá? Mas antes de colocar a mão no código, eu tenho um pedido mega importante. O combustível que mantém estas aulas no ar é o apoio de quem acompanha o canal. Então já deixa aquele like caprichado, compartilha esse material com a galera que estuda desenvolvimento, clique em seguir o canal e, claro, joga aí nos comentários qual deve ser o nosso próximo tópico. Esse engajamento é o que faz a comunidade crescer e motiva demais a criação de novos conteúdos. Beleza, vamos direto ao problema. Pensa naquela frustração clássica. A gente monta um layout e do nada um elemento resolve ocupar muito mais espaço do que deveria. Ou pior, ele encolhe tanto que o conteúdo some, quebra tudo. A grande sacada é como os elementos realmente crescem e encolhem quando o espaço muda. Sem dominar esses controles, a nossa interface fica literalmente na mão da sorte. Para resolver esse mistério, a gente precisa conhecer as regras do jogo. Todo item dentro de um container Flexbox já nasce com 3 regrinhas invisíveis. Um FlexGrow valendo 0, um FlexShrink valendo 1 e um FlexBasis no modo automático. Mas, na vida real, o que isso significa? Significa que, por padrão, o item não vai crescer para preencher um espaço vazio, ele pode sim encolher se a tela ficar apertada, e o tamanho dele depende puramente do conteúdo que está ali dentro. Imagina um código CSS super básico de container, usando só um display flex e um gap de 10 pixels para dar aquele respiro entre os elementos. Nenhuma propriedade avançada de tamanho foi colocada aí. É o Flexbox cru. E o resultado no navegador ilustra perfeitamente o problema do piloto automático. Olha só o segundo item, o bloco do meio. Como a regra padrão diz que o tamanho depende do conteúdo, e esse bloco simplesmente tem mais texto, ele rouba o espaço quase todo. Não tem distribuição equilibrada nenhuma aí. O layout fica completamente desbalanceado. É exatamente para consertar essa bagunça que entra o nosso primeiro superpoder, o FlexGrow. Como o nome já diz, ele define o quanto um item pode crescer em relação aos irmãos dele para preencher aquele espaço que sobrou no container. E prestem muita atenção, o FlexGrow não define um tamanho rígido em pixels, tá? Ele trabalha estritamente com proporções. Bate olho nessas duas classes. Para a classe pequena, a gente coloca um FlexGrow de 1, para a classe grande, um FlexGrow de 2. No fundo, é uma instrução super clara para o navegador. Olha, pega esse espaço que sobrou e fatia desse jeito aqui. O impacto visual é na hora. O elemento do meio, que recebeu aquele valor 2, reivindica perfeitamente o dobro do espaço extra comparado aos outros. Os outros dois dividem o resto do espaço meio a meio porque ambos têm um valor 1. Pronto, a gente assumiu o controle do crescimento com sucesso. Legal, mas e quando a tela é muito pequena? Aí a gente passa para o segundo conceito, o FlexShrink. Essa propriedade funciona literalmente como um escudo. Ela diz o quanto um item pode encolher quando o espaço acaba. Ou seja, se o FlexGrow resolve a sobra de espaço, o FlexShrink resolve o perrengue da falta dele. Usando uma classe chamada fixo, com um FlexShrink de 0, a gente desliga essa capacidade de encolher. O padrão é 1, lembra? Quando a gente crava 0, é uma ordem direta. Sob hipótese alguma, esse elemento vai ser espremido. E o resultado é uma maravilha. O item marcadinho como fixo mantém a forma original dele impecável, enquanto o item do lado se vira para adaptar a falta de espaço. Essa é uma técnica indispensável no dia a dia para garantir que elementos cruciais, tipo um botão principal ou uma logo, não virem uma maçaroca na tela do celular. E aí a gente chega no nosso terceiro pilar, o FlexBasis. O Basis define o tamanho inicial. É a linha de largada de um item antes de qualquer matemática maluca de crescimento e encolhimento começar. É, de fato, a fundação estrutural da brincadeira toda. Pegando uma classe base e definindo que o ponto de partida, o nosso FlexBasis, vai ser de exatos 200 pixels, a regra fica cristalina. Na prática, o bloco ali do meio já nasce com uma precisão cirúrgica de 200 pixels. O Flexbox só vai olhar para o resto do espaço e aplicar as outras regras depois de garantir esses 200 pixels iniciais. Dá uma margem de manobra fantástica para planejar a estrutura do layout. Tudo bem, entender cada pecinha isolada é vital. Mas, no desenvolvimento profissional, escrever essas 3 linhas separadas em todo o elemento deixa o código uma bagunça, super poluído. E é aqui que a gente chega no clímax da aula, o Flex Shorthand. É o jeito de combinar o Grow, o Shrink e o Basis em uma única linha, muito mais elegante e poderosa.
Muita atenção nessa sintaxe, porque é isso que separa o código iniciante do código de um sênior. Em vez de 3 propriedades, a gente manda um flex 2, 1, 300 pixels. O navegador vai ler isso da esquerda para a direita assim: proporção 2 para crescer, proporção 1 para encolher se der ruim e 300 pixels como ponto de partida. Simples, limpo e extremamente direto ao ponto. A prova de que essa eficiência funciona está aí. Um layout super clássico e muito bem estruturado, menu lateral, área de conteúdo expansível no meio e uma sidebar. Usando só essa propriedade resumida em cada pedaço, a gente levanta uma interface robusta e sem surpresas. Isso sim é CSS de alto nível. Para a gente fechar a teoria e ir para os projetos com tudo, um checklist mental rápido. Primeiro, usar o grow para dividir o espaço com proporção. Segundo, ativar o escudo do shrink em 0 para não deixar esmagar os elementos importantes. Terceiro, usar o basis para dar o tamanho de largada. E a regra de ouro, sempre que possível, prefira a propriedade resumida flex. Brincar com esses números é o que traz o domínio prático. Só tomem cuidado com as armadilhas. Um tropeço muito comum é achar que o growth define tamanho em pixels. Esquece isso, é proporção. Outro erro clássico é esquecer do shrink e ver o layout inteiro estourar nas telas pequenas. Mas a maior armadilha de todas é insistir no velho width, dentro de um container flexível. O Basis é muito mais inteligente para isso e respeita a matemática do Flexbox. Deixa o width no passado quando estiver trabalhando nesse nível. Bom, para quem curtiu essa análise e quer elevar o nível de verdade no desenvolvimento web, eu tenho um convite super especial. O nosso curso CSS na Prática, do primeiro estilo à interface completa, está no ar. Foi criado com muito aprofundamento, recheado de projetos do mundo real, técnicas avançadas e conteúdos extras. O link direto é pay.qify.com.br/O0GZJ. Esse apoio de quem garante uma vaga no curso significa o mundo para nós. É exatamente o que financia a produção dessas aulas gratuitas por aqui. Garanto que é o melhor investimento profissional para quem quer dominar interfaces. E com isso, o ciclo de hoje se fecha. Fica a provocação. Agora que a gente domina o crescimento, a redução e a base dos elementos, será que os nossos layouts modernos estão finalmente prontos para serem totalmente previsíveis, consistentes e profissionais? A resposta, claro, vai estar na próxima linha de código que a gente escrever. Valeu demais pela companhia, não esqueçam do comentário sugerindo a próxima aula e até a próxima análise.